Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer para vocês se vale a pena ter um Corsa Wind em 2025. Então vou estar mostrando para vocês todos os detalhes. Então para você que está em busca do primeiro carro, um carro pequeno, compacto, carro econômico, então fique comigo até o final desse vídeo aqui para você tirar todas as dúvidas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha para estar nos ajudando a crescer, beleza? Então vamos lá. Bom, e para quem está em busca do primeiro carro, pequeno, compacto, econômico, é fácil de achar peças, né? Manutenção fácil também, difícil de dar problema. Esse carro aqui é o ideal. Tem vários concorrentes dele, né? Tem o Uno, tem o Gol, mas eu, por experiência própria, de estar com esse carro aqui já tem 4 anos, eu não tenho que reclamar dele. É claro que não é um carro do ano, não é um carro confortável, mas ele me leva para onde eu quero ir, né? Claro que não é na mesma velocidade, né? Porque não pode judiar de um carro de quase 30 anos de uso, né? Mas atende minha necessidade, né? E esse carro, galera, eu peguei ele por uma oportunidade, né? Para quem não sabe, né? Eu acho que eu falei nos primeiros vídeos. Esse carro aqui eu peguei numa oportunidade. Comprei de um amigo meu na época de escola, né? O Vinícius. Um abraço para ele, se ele assistir esse vídeo. E comprei numa oportunidade, né? O carro que eu ia pegar era um Golzinho G3, mas infelizmente não deu certo e apareceu esse, né? E não tenho que reclamar desse carro, né? Eu tenho ele 4 anos, nunca me deixou na mão. E peças dele é muito barato, mecânica dele é fácil de mexer. Você mesmo consegue estar mexendo aí se você tiver todas as ferramentas, né? E cara, gasolina é econômico, você pode colocar 50 conto aí, dá pra você rodar a semana inteira dependendo do lugar que você for. Eu mesmo coloquei 80 reais de gasolina e rodei com ele tem 130 km e até agora não acabou. Não acabou. Então, meu, dá pra você rodar com ele tranquilo, né? É um carro 1.0, não é pra você esgoelar, pisar fundo, né? É um carro de uso urbano, pra você rodar pela cidade tranquilamente. Ele é espertinho na saída, né? Tem um câmbio curto, câmbio de 5 marchas, né? Ele tem um câmbio curto, então a primeira pisada que você dá na primeira marcha ele já pede a segunda. Então de saída ele é esperto, né? Mas assim, tipo, velocidade final não é muito bom, né? Ainda mais por ser um carro de 30 anos. Tem os seus 60 cavalos ali, né? Mas pelo o ano, né, do carro, alguns cavalinhos já se foram. Mas é um carro muito bom, pessoal. Ele não tem que reclamar dele, né? Ainda mais por ser injeção eletrônica, né? Porque se fosse carburado, né, igual os carros de antigamente, né, então seria um pouquinho mais complicado, né? Bom, vamos lá, galera, vamos aprofundar aqui nesse vídeo que o tema é sobre esse. Então, galera, vou mostrar para vocês a parte interna do carro, tá? Deixa eu abrir aqui a porta. Para quem é dos anos 90 vai escutar esse bagulho aqui de nostalgia. Barulhinho da maçaneta. Bem nostálgico mesmo, hein? Aqui, galera, parte interna dele. Como vocês podem ver, ó, não é um carro muito espaçoso, né? Se você tem 1,80 m mais ou menos, e se não tiver filho, vai ficar de boa. Mas se você tiver filho ou for carregar alguém atrás, talvez vai ficar um pouco desconfortável, porque ele é um carro pequeno, né? Era um carro compacto na época. Que vocês podem ver, os carros populares de hoje em dia, vocês podem ver que eles são um pouquinho mais espaçosos. E esses carros antigos, né, da época dos anos 90, né, até 2000, eles eram menores, era mais estreitinho. Ainda mais dos anos 80, né, que era menores ainda. Que nem o Fiat 147, que mais? Os Peugeotzinho bem dos primeiros, que é o 106 e tal. Eles eram bem menores do que dos anos 2000. E se você
tiver só a sua esposa, namorada, né, não tiver filhos, beleza. Agora se você tiver filhos aí, que eu falei, compensa mais pegar um 4 portas, né, um pouco mais espaçoso. Aqui a parte interna dele, ó, câmbio de 5 marchas, de opcionais tem ar condicionado e desembaçador traseiro, limpador também, né? No caso desse daqui não funciona o ar condicionado, que era opcional da época, né? Você poderia adicionar, né, algumas coisinhas quando você ia comprar o carro 0 km. Tem trava elétrica, ele não tem direção hidráulica e nem vidros elétricos, tá? E mesmo assim é um carro bom, né? Que nem eu falei, para um primeiro carro que não tem muita noção de mecânica, né? Que não tem muita noção de espaço, carro de peças baratas, enfim. Vou mostrar para vocês o porta-malas dele. Bom, aqui é o porta-malas dele. Ele tem aproximadamente 290 litros. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Se eu tiver errado aqui, por favor, me corrigem. Para um carro hatch dos anos 90, até que é o tamanho bom. Porque se você for ver, quem já dirigiu o Mob, né? Quem tem ele sabe que o porta-malas dele é bem menor do que esse carro. Eu acho que é bem menos do que 290 litros. Eu fiquei com esse carro 4 meses, né? E eu comparei o tamanho dele com o Corsa. O porta-malas do Corsa é maior do que o Mob. Sem brincadeiras, viu? Não cabe nenhuma mala. Esse daqui, tipo, cabe uma mala assim, no máximo isso, tá? Mais do que isso não cabe não. Ó, ele tá com uma caixa selada. Ainda tem um espacinho, ó. Dá até para levar umas coisinhas ainda. Então, para um carro de época, né, dos anos 90, né, compacto, até que tá no tamanho legal. E agora eu vou falar o consumo do carro. Bom, este carro, como ele é 1.0, 4 bicos, o consumo dele da cidade fica entre 11, 11,5 até 12 na cidade. Agora na rodovia ele faz no máximo 15, 15,5, dependendo, né, de como você pisar no carro, né? Se você manter numa velocidade entre 80 até 100 por hora, ele consegue fazer esse consumo aí legal, tá? Então, para um ano dele, né, esse consumo de hoje em dia até que tá legal, viu? Tá bem econômico. Não é igual esses carros atuais de hoje em dia, né, que tem, por exemplo, o Up. O Up faz na casa de uns 21, né? O Kwid também faz. Mas para um carro assim da época dos anos 90, o consumo tá legal, viu? Então, como eu falei, dá para colocar 100 reais de gasolina. E dependendo da região que você mora, né? No caso, eu moro aqui em São Paulo, né? Entre a capital e o interior. Então, dá para rodar tranquilamente para praia com 100 reais assim. Vai e volta de boa. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Que nesse carro, galera, ele tem acessórios bem baratos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Ó, esse aerofólio eu comprei faz pouco tempo. Eu acho que eu paguei entre 130, acho que 180 reais. Se eu não me engano foi isso. Ou foi 200, não lembro. É um acessório bem barato. Que se você for ver os carros de hoje em dia, você vai pagar no aerofólio, se bobear, mais de R$ 1.000. Tudo bem que tem outros modelos, né? Tem do GSI que tá sendo muito procurado hoje em dia, né? Mas é um aerofólio de época que é muito caro. Esse sim chega na casa dos R$ 1.000, né? Mas é peça rara, galera. Então não tem muito o que fazer. E esse daí não, esse daí não sei se era do modelo Indy, né? Mas é um acessório bem barato. E se você quer mexer na suspensão, dar uma rebaixada, por exemplo, para quem tá com a grana curta, quer comprar uma suspensão, compre um jogo de mola esportiva. Tá na casa de uns R$ 500 as 4 molas. Comprar uns amortecedor também preparado. Ou se você tá com uma grana legal, pega uma suspensão a rosca, que fica entre R$ 1.200, R$ 1.500. Ou se você tá com uma grana legal, já pega uma suspensão a ar, né? Porque é um baita de investimento, vale super a pena. E é isso, mano. É uns acessórios que você pode estar comprando, pagando um precinho de boa. Porque dependendo do carro, se você pegar um carro mais completo, né, uma lasanha da vida,
Para achar acessório é difícil, viu? E dependendo quando você for achar, você vai pagar muito caro. Então a boa vantagem de ter um Corsa é isso. Dá para você equipar ele tranquilamente, com pouco dinheiro. Ah, e outra coisa que eu tenho para falar para vocês é, se você está em busca de um carro como esse, seja qualquer Corsa, tenta pegar ele em um bom estado. Porque se você achar um carrinho desse aqui super barato, na faixa de uns 10 mil até menos, vai ter coisa para fazer. Seja motor, funilaria, documento. Não é nem questão do documento, mas assim, porque como é um carro antigo, então vai ter coisa para fazer. Então tenta achar um carro desse daí, super conservado. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas é um investimento que vai valer super a pena. Porque é melhor você pagar 20 mil ou até mais num carro desse daqui, que não pagar mais IPVA, que tem peça barata que você acha até hoje, né? E tipo assim, de preferência pega um carro completinho, né? Ou até mesmo um zeradinho desse daí, que se você consegue achar. Não é um bicho de 7 cabeças para poder achar um carro desse aí super zerado, conservado, né? Mas você encontra. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. E se você quer um pouco mais de conforto, pega da versão GLS, que já tem vidro elétrico, tem retrovisor elétrico também. Tem versões que tem até ABS. Tem alguns que tem até airbag e dificilmente achar piloto automático. câmbio automático. E tem versões também que é raro de achar, que é câmbio automático, tá? Mas isso aí é muito difícil mesmo. Mas tem essas versões que é bem completinhas, tá? Que é a versão GLS. Ou se você quer também um esportivo da vida, pega um GSI, né? Que é difícil de achar, mas você consegue encontrar, viu? E é um carro bem legal pra ter na garagem. Tem teto solar, tem tudo. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Bom, e para quem ainda tá na dúvida se ainda vale a pena ter um Corsa Wind em 2025, a minha resposta, sim, ainda vale a pena. Por mais que esse carro está perto dos 30 anos de uso, mas mesmo assim ainda vale a pena, porque ele não paga mais IPVA, tem peças que você encontra até hoje, muito fácil de achar, peças de acabamento externo você consegue achar em desmanche, interno também consegue achar, né? Algumas peças assim, tipo, bem poucas que vai ser difícil de achar, né? Que, por exemplo, bandeja, né, na parte interna, que fica debaixo do painel. Mas a maioria das peças, se for ver, praticamente todas são fáceis de achar. O que mais? Ele é um carro pequeno, cabe em qualquer lugar, é econômico. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. É esse vídeo aqui que eu vim aqui trazer para vocês. Mas para quem tá na dúvida aí de ter um carrinho pequeno que não vai gastar quase nada, tá aí uma boa opção para 2025. Quando tiver mais novidades do carro, vou estar aqui trazendo para vocês, tá? Se você não é inscrito, por favor, curte, compartilha. Tamo junto e até o próximo vídeo.